Saudação em nome de Jesus, todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade à série de Colossenses. Eu já convido você a abrir no capítulo 3, a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, e aí, findada a leitura, eu convido os irmãos a permanecerem com a Bíblia aberta, ou então, de olho aí no telão, aí telão, aí chama, né? Na projeção, para acompanhar se o que eu estou falando está escrito aqui na palavra. Se não tiver, os irmãos desconsideram. Se tiver, aí vocês seguem. Amém? Vamos fazer a leitura. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Instruam uns aos outros, aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, e louvem a Deus com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Façam isso com gratidão no seu coração. E tudo quanto vocês fizerem, seja palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar brevemente, irmãos, pedir para que o Senhor nos conduza nessa noite de reflexão. Senhor, nós queremos te louvar pela tua graça, pela tua misericórdia derramada sobre nós. Te louvar, Senhor Deus, pelo momento que acabamos de ter. Que bênção, Senhor, é receber novos filhos em nossa comunidade e ver então a família trazendo aquilo que tem mais de precioso para colocar diante do Senhor, para apresentar a vida. Que o Senhor os conduza, Pai, como nosso coração fica alegre com isso e que o Senhor possa nos permitir viver mais momentos como esse. Pedimos agora que o Senhor nos instrua com Tua palavra, que o Senhor abra a nossa compreensão para compreender a largura, a altura e a profundidade do amor com o qual o Senhor nos tem amado. Pedimos essas coisas em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós estamos pensando já há algum tempo na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. O objetivo dessa carta, quando Paulo escreve, ele está tentando corrigir algumas práticas que estavam acontecendo dentro da igreja de Colosso. Nós podemos fazer isso por meio daquela reconstituição, que eu até brinquei com os irmãos, que a gente faz, né? Eu até disse que fazia muito no Grande Circular, quando ouvia alguém conversando e tentava deduzir o que estava acontecendo. Isso me deu uma capacidade, ou até mesmo uma experiência, para tentar reconstituir conversa, quando eu tenho só uma das partes. E nós estamos tentando reconstituir a conversa que Paulo teve com Epáfras, o pastor da igreja de Colosso. O que se sabe é que era uma igreja recente, uma igreja pobre e uma igreja que tinha alguns irmãos que estavam vivendo em prostituição, em impureza, em paixão lascívia, em desejo maligno. Essa informação nos é dita pela informação do capítulo 3, a partir do versículo 5. Então Paulo, ele vai ajudar essa igreja a recalibrar a visão dela, mas não somente recalibrar a visão, Paulo também vai ajudar essa igreja a recalibrar o pensamento. Então ele começa escrevendo essa carta, apresentando a centralidade de Jesus na vida cristã. Para Paulo, então, no capítulo 1, Jesus é a pessoa mais importante da salvação, porque desde o início, no meio e no fim da salvação, tudo aponta para Jesus. Ele é aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e é nesse mesmo reino que ele nos mantém. Jesus também é apresentado como a pessoa mais importante da terra. Jesus está acima de principados, de potestades, de toda criatura que possa existir. Jesus é Senhor sobre elas.
Ele também apresenta Jesus como o Senhor da igreja e continua apresentando Jesus como a pessoa mais importante para Paulo mesmo e para o seu ministério, uma série de outras coisas. No entanto, no capítulo 3 até o capítulo 4, ele está aplicando essas verdades à vida de cada cristão. Então, ele ensina, apresenta Cristo e diz, olha, por conta disso, vocês devem viver desta forma. Agora, o ponto que me salta aos olhos aqui é como Cristo é apresentado em Colossenses como aquele elemento central na vida da igreja. Hoje, nós temos, irmãos, cada vez mais nos decepcionado com a experiência religiosa. E essa decepção, ela gera duas reações. A primeira reação é a reação daqueles que, ao ver o mal que algumas manifestações religiosas têm causado, eles se tornam mais religiosos ainda e tentam então lutar contra esse mal, lutar contra essas decepções sendo mais religiosos. Outros, no entanto, caminham pelo exato oposto. Eles caminham então, diante das suas frustrações, para aquilo que tem sido chamado de irreligião. Eles criam em seu coração uma aversão total a qualquer prática religiosa. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui não é fazer-nos mais religiosos, nem fazer-nos irreligiosos, ou arreligiosos, ou contra a religião. Paulo está nos levando para que a nossa religião seja permeada pelo Evangelho, seja permeada por Jesus, tenha Jesus como o centro da nossa manifestação religiosa. Assim, eu frequento a igreja por causa de Jesus, eu oro para Jesus, e por causa de Jesus, tudo que faço por causa de Jesus. Não faço para mim, não oro para obter resposta, eu oro para ter relacionamento e comunhão com Jesus, e assim, essa centralidade de Cristo, ela permeia toda a vida da igreja. Agora, o ponto que é interessante é que quando chega no capítulo 3, Paulo começa a definir quem são os cristãos. Eu vou pedir a licença para vocês e falar um pouquinho aqui de como funciona. Eu dei uma lida e estava estudando um pouquinho dos verbos que foram escritos no original, no grego. Eu vou só explicar rapidinho para os irmãos. Vai ser um pouquinho chato, mas eu vou tentar fazer com que não seja uma experiência dolorosa, tá? Então vamos lá, segure aí. Se você quiser dormir, esse é um bom momento. Quando for na hora de acordar, eu aviso. Vamos lá. No português, quando nós usamos um verbo, a ideia dele é de que ele tenha uma ação e o tempo que a ação aconteceu. No grego, essa ideia é um pouco diferente. Ele mostra a perspectiva que o autor tem do fato. Então, nós teremos três perspectivas possíveis. Uma perspectiva de distanciamento, uma perspectiva de um processo e uma perspectiva de um resultado. É interessante que todos os verbos que Paulo usa para mostrar resultado, ele fala da profunda relação que os cristãos têm com Jesus. Lá no capítulo 2, versículo 5, ele usa esse perfeito, que é o tempo verbal lá, para dizer que os crentes estão enraizados em Jesus. Irmãos, que figura fabulosa. É o 5, não é o 5 não, né? É o 7, perdão. Ele fala, nele vocês foram radicados. A ideia então que o crente é uma árvore, e até Jesus já falava isso no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, sobre a questão dos frutos, só que essa árvore não está fincada no solo da terra, ela está fincada no solo que é Jesus. E ela cresce por causa da sua profundidade e do seu relacionamento com Jesus. Mas na frente aparece outra vez essa palavra quando diz que nós fomos mortos com Jesus. Olha só que interessante, irmãos. Vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. E essa profunda união que o crente tem com Cristo. No capítulo 3 aparece mais uma vez essa ideia, quando ele fala no capítulo 3, versículo 3. Vocês estão juntamente com Cristo. Parece que Paulo está querendo chamar a atenção dos leitores aqui da carta, para dizer, ei, quem são vocês? Vocês são pessoas de um profundo relacionamento com Jesus. Quando você vai se cadastrar em qualquer rede social, tem uma pergunta muito curiosa. Alguns lá, diz, quem é você? Aí você geralmente descreve por aquilo que você faz. Eu sou um jogador de futebol, sou uma pessoa fitness, que eu estou querendo ser, amém? Glória, mas ainda estou em processo, então os irmãos tenham paciência.
Ou você vai se qualificando com coisas, mas parece que Paulo, ao perguntar quem é você, ele não diz, eu não sou um funcionário, eu não sou um empresário, eu não sou alguém que se formou em tal coisa, eu sou alguém que estou profundamente ligado com Jesus. Agora, como consequência disso, é onde vem, irmãos, essa mensagem maravilhosa do capítulo 3, versículo 12. Ele diz que por conta da nossa profunda ligação com Jesus, Deus nos ama. E aqui, irmãos, eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre a profundidade do amor de Deus sobre nós. Deus ama você. Portanto, quando alguém perguntar a você, quem é você? Antes de você dizer, eu sou fulano, eu sou cicrano, eu sou beltrano, você devia pensar de si mesmo, eu sou alguém amado por Deus. Deus me ama. Deus me ama. E essa verdade já deveria ser o suficiente para nos colocar de joelhos quebrantados. Porque o Criador do universo, o Senhor Todo-Poderoso, Santo e Justo, Ele olha para nós pecadores e por conta do Seu Filho, Ele derrama gratuitamente o Seu amor. Deus lhe ama. Você não é a pessoa que foi traído, que foi maltratado. Os seus erros no passado não podem lhe definir. O que as pessoas falam de você não pode lhe definir. O que você pensa de você não pode lhe definir. Você é o que a palavra diz que você é. E pelas Escrituras, Paulo está dizendo que nós somos alvos do profundo amor de Deus. Vai comigo para Deuteronômio capítulo 4, versículo 37. Livro do profeta Deuteronômio, capítulo 4, versículo 37. Estou brincando, irmão. Deuteronômio não é profeta não, tá bom? Porquanto Deus amou os teus pais e escolheu a tua descendência, Ele te tirou do Egito. Ele mesmo, presente com a sua grande força. Meu querido irmão e minha querida irmã, o que o texto está falando aqui para a gente? Que a ação de Deus na nossa vida, ela não se dá por outra coisa, senão por causa do amor de Deus. Quando Deus decidiu tirar Israel, o motivo que Moisés dá é porque Deus amou Israel. Quando Deus resolve nos abençoar com qualquer tipo de bênção, isso não é porque nós merecemos, irmãos, mas é porque Deus escolheu nos amar. E Ele nos ama. E o ponto principal aqui é que Ele não somente tirou Israel, mas como Ele mesmo se fez presente nessa obra maravilhosa. A sua mão foi visível, o seu ato foi cuidador. E Ele se fez presente, e Ele revelou o seu grande poder e a sua grande força, através do seu grande amor. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 7, olha só o que a palavra de Deus diz. Isso é maravilhoso, irmãos. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque vocês fossem mais numerosos do que qualquer povo, porque na verdade vocês eram o menor de todos os povos. A causa do amor de Deus por você não está em você. Diferentemente da experiência humana, o amor de Deus não está no objeto amado. Quando o homem vai amar alguém, homem falando como humanidade, quer que você primeiro olha para alguém, observa virtudes, observa algum tipo de estética atraente, ou alguma coisa que lhe desperte a sua admiração. Em resposta a essa admiração, você tem desejo de passar mais tempo com essa pessoa, e então você começa a dizer, te amo. Né? Alguns diriam até que borboletinhas passam a sobrevoar no seu estômago, mas isso de fato não tem comprovação, é suposição. Tá certo? Caso alguém tenha algum tipo de dúvida. Mas o ponto que o texto está mostrando para a gente é que, na verdade, nós não temos algo que causa admiração a Deus. Na verdade, Ele diz que o seu povo é menor do que todos os outros povos. Na verdade, nós só não temos nada atraente, como em nós temos poder de repulsão ao amor de Deus. Mas porque a causa do amor de Deus não está em nós, está nele. Ele nos ama. E isso deve fazer a gente descansar o nosso coração, irmão e irmã.
Porque Deus não muda, nele não há sombra de mudança nem variação, Ele é um Deus eterno. Portanto, se Ele diz que nos ama, nada que eu e você venhamos a fazer vai nos retirar desse lugar seguro, desse lugar belo, desse lugar confortável, que é as cordas de amor com as quais o Senhor nos prendeu. Ele nos ama e a causa do amor é Ele mesmo. Não é nós, na verdade nós somos até repulsivos. Mas Deus nos ama. E Ele nos ama incondicionalmente. Romanos capítulo 9, versículo 25. Se não me falha a memória. Eu não trouxe minha anotação, então estou torcendo para as referências estar certo. Ele diz assim: assim como também disse a Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e chamarei amada aquela que não era minha amada. Você lembra da história de Oséias e Gomer? Você lembra lá? Ela traiu ele, mas ele foi lá e continuou com ela. Ele era uma figura, uma tipologia, uma ilustração do amor que Deus tinha com o seu povo. Agora ele olha para Israel, o povo eleito de Deus, e diz: ei, olha só, vocês achavam que era só vocês que eu amava? Não, eu vou estender os laços do meu amor, eu vou estender o meu coração para alcançar um povo que não era meu povo. Eu vou chamar de amada aquela que não era minha amada. A quem vocês acham, irmãos, que Deus está falando aqui? Está falando de nós, está falando de mim, de você. Vocês que não eram amados, vocês que outrora eram inimigos de Deus, agora Deus, por causa de Cristo, olha para mim, para você e diz: eu te amo. Ele chama aquela que não era amada de sua amada. O que é que nós podemos aprender com isso, irmãos? Que o amor de Deus não está em nada que você possa fazer, está em Deus, está em Cristo, o nosso Senhor. E aí eu pergunto: quem pode te separar desse amor? O que é que pode te separar do amor de Deus? Será a tribulação? Será que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, dificuldade no trabalho, dificuldade em casa, dificuldade na família, dificuldade onde quer que seja, qualquer tipo de tribulação, pode te separar do amor de Deus? Não. Angústia, incerteza a respeito da realidade vindoura, dúvida, medo, o que vai ser do meu futuro? Será que essas dúvidas que assolam a sua mente têm capacidade de lhe separar do amor de Deus? Não. Não, infinitamente não, irmãos. Perseguição. Será que aquela pessoa que fica enchendo o teu saco lá, tu não diz que é crente? Pensando no nível de perseguição brasileira, tá? Porque se formos falar de perseguição a nível de Oriente Médio, nós estamos falando de pessoas que perdem vidas. Mas ainda assim, irmãos, com o serrote lhe cerrando ao meio, Deus ainda lhe ama. Deus ainda lhe ama. Será fome? Será que quando o seu umbigo estiver encostando nas suas costas, os seus lábios estiver profundamente seco, rachado, será que assim ainda você pode ser amado por Deus? Sim, Deus lhe ama. Será que a nudez? Será que o perigo? Será que pandemias e mais pandemias, circunstâncias, ou qualquer uma delas que possa vir a se levantar contra você, será que alguém lhe ameaçando tirar a vida pode lhe separar do amor de Deus? Não. Não. Será que a espada pode fazer isso? Será que uma bala atirada contra você pode te separar do amor de Deus? Não. Não. E aí Paulo fala no Romanos capítulo 8, versículo 38. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, qualquer coisa que possa vir a se levantar, nem qualquer outra criatura
pode me separar do amor de Deus? Porque o amor de Deus não está em nada que possa perecer, porque o perigo só mata o que vai se corromper de toda forma, mas o amor de Deus não está em nós. O amor de Deus derramado por nós está nos é dado por meio de Jesus, o nosso Salvador, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, você deveria olhar para si mesmo e se enxergar, mesmo diante da maior bonança da vida, mesmo diante do perigo de morte, saber que você é amado por Deus em Jesus. E aí, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar do amor de Deus, porque Ele está onde? Está em Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Deus lhe ama. E eu espero que quando você escute isso, da próxima vez não seja mais um clichê, não seja mais uma verdadezinha que simplesmente faz coceira nos seus ouvidos, mas que seja algo que penetre a sua alma e rasgue o seu coração para você entender que Deus de fato lhe ama. Em Cristo Jesus. Voltando para o nosso texto, em Colossenses, no capítulo 12, Paulo está dizendo que o nosso estado é um estado de alguém que recebeu o amor de Deus. Agora ele também diz que nós somos santos. E a ideia de santo em Paulo parece muito mais não a ideia que a pessoa quando morre, ela fica canonizada e coisas nesse sentido. Imagino que a ideia de Paulo parece muito mais que ele está sendo separado de outras das coisas as quais ele fazia antes. E aí uma regra de interpretação bíblica, eu vou dar para vocês 5 regrinhas básicas para a interpretação bíblica. Você que gosta de anotar, anote aí, vamos lá. Primeira regra, olhe o contexto. Segunda regra, observe o contexto. Terceira regra, olhe o contexto. A quarta, olhe o contexto. E a quinta qual é? Contexto, você aprende rápido, né? Contexto. Parece que o que Paulo está falando, que os irmãos devem se afastar, é das práticas que ele havia colocado nos versículos anteriores, né? Prostituição, impureza, lascívia e coisas nesse sentido. Então ele está colocando, agora veja, a eleição de Deus, o ato de Deus nos escolher, ele tem algumas implicações. Vá comigo lá para Efésios, capítulo 1. Eu quero mostrar para vocês que a eleição, às vezes ela é muito mal compreendida. Muitas vezes nós entendemos que Deus escolheu alguns em detrimento de outros. Mas me parece que Deus escolheu alguns para alcançar a outros. E ele diz, olha, Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E aí ele coloca uma palavrinha aí que dá uma relação de causa e consequência. A fim de que, ou para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. De qual maneira? Em amor. Mais uma vez no versículo 5 ele retoma a ideia, só que usando um termo diferente. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por que foi que Deus fez isso? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O ato de sermos santos, irmãos, implica em serviço a Deus. Não é que nós fazemos algo para Deus para atrair o amor dEle, mas é porque Deus derramou abundantemente o seu amor sobre nós, que nós queremos retribuir, sermos gratos, entregar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos para Ele. Ele é o nosso Senhor. E aí ele vai dizer então que por causa desse amor, nós deveríamos ser pessoas cheias de ternura, sermos pessoas afetivas, sermos pessoas misericordiosas. O termo utilizado por Paulo aqui me lembra particularmente algumas relações bíblicas que mostram o afeto que aquelas pessoas que são amadas por Deus devem ter. Dois de modo particular me lembram José, quando os seus irmãos vêm até o Egito para pedir suprimento, e a Bíblia fala que José foi tão comovido, ele foi tão afetado em suas emoções, que ele se retirou porque ele queria chorar, de tanto que ele amava os seus irmãos. Jonathan, o filho de Saul, profundo perseguidor de Davi, amava Davi de toda a sua alma. Por isso, eu e você, cristão,
deveremos ser pessoas que amam. Pessoas que são uma manifestação, uma encarnação da ternura, da afeição e da misericórdia. Misericórdia diz respeito a não tratar os outros como eles merecem. Porque todos nós somos pecadores, irmãos e irmãs. Se você se aproximar de mim, você vai ver quanto tóxico, para usar a palavra do momento, eu posso ser. Às vezes eu estou pregando por aí, alguém diz, olha como eu lhe admiro. Eu li o seu livro, eu vejo você fazendo missões. Eu disse, você só me admira porque você mora longe de mim. Se você morasse perto, você ia ver, né? Pergunte ali aquela moça ali, Loura. Não pergunte não, tá bom? Não. Senão aí vai que você, né? Irmãos, nós precisamos lidar de forma misericordiosa uns com os outros. Amém? Precisamos ser bondosos. Precisamos ser humildes. E a humildade aqui não é você dizer que reconhecer um dom que você naturalmente tem. Por exemplo, eu não seria humilde se eu ficasse dizendo só porque eu canto bem, e eu ficasse aqui, não, quando os irmãos vierem me elogiar cantando, eu ia dizer, não, irmãos, nada. Você sabe que eu canto bem, né? Na verdade, todo mundo aqui. Quer que eu dê uma palhinha? Não, amém. Até vai pregar o texto, né? Amém. Então, humildade não é a moça bonita dizer que é feia, nem um rapaz que canta dizer que... Irmãos, se você que está visitando, eu não sei cantar nada, tá bom? Mas eu tenho um sonho. Talvez quando o corpo glorificar, aí dê certo. Mas agora acho que vai ser difícil. Mas quando glorificar, eu vou cantar bem alto, viu, irmãos? Humildade diz respeito à relação como você enxerga o outro. Como você olha para as pessoas que estão ao seu redor. E aí, só quem pode dizer se você é humilde ou não é o seu coração. É como você, quando enxerga as pessoas que estão ao seu redor, quando as pessoas vêm te pedir conselho, quando as pessoas vêm te pedir alguma ajuda, quando as pessoas vêm confessar algum problema para você, você não olha para o problema da pessoa e sente, rapaz, eu pensava que estava ruim, mas agora parece que eu estou até bem, né, ouvindo a situação do irmão. A ideia aqui é que nós devemos sempre considerar os outros como superiores a nós mesmos. Nós devemos ser mansos e devemos ser longânimo. A ideia de longanimidade, irmãos, é a capacidade de suportar situações difíceis por um longo período de tempo. Porque, às vezes, nós somos consolados quando alguém diz para a gente que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é, e se a noite não for uma noite de 24 horas? E se a noite precisar durar um ano? Meses? Décadas, ou até mesmo a sua vida inteira? Ser longânimo diz respeito a lidar com situações difíceis por um longo período de tempo. E aí ele então diz que aqueles que receberam o amor de Deus, eles devem suportar uns aos outros. Calma, não estou falando de aturar aquela pessoa que talvez você não goste. Você não suporta aquela pessoa. Você já pensou isso? Espero que não. A ideia de suportar é a ideia de ajudar alguém. É uma ideia que aquelas pessoas que vêm para perto de você, elas não estagnam. Antes elas crescem e elas encontram em você um suporte para que elas possam se desenvolver espiritualmente. Ou na família, ou nas mais esferas que ela possa existir. E nisso, irmãos, eu tenho visto que alguma coisa nós temos feito certo aqui no Henrique Jorge. Ao refletir sobre esse texto nessa semana, eu me lembrava de como eu cheguei aqui na igreja e como os irmãos me ofereceram um suporte para que eu pudesse me desenvolver. Mas eu acho que nós não podemos parar, eu acho que nós podemos ainda fazer mais, suportar aqueles que estão perto de nós. Você talvez pode ajudar aquela pessoa no seu trabalho, aquela pessoa na sua rua, ou quem quer que seja, a se desenvolver. Você vai oferecer um tipo de suporte para que ela possa crescer. E você possa ser uma espécie de escada, para que as pessoas, não para montar em você, tá bom? Mas para que elas possam subir e com o seu impulso irem para mais longe, continuarem caminhando. Uma outra coisa que os amados de Deus devem fazer é perdoar. Perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Tem um livro, Vida de Oração em Tempos Difíceis, cujo autor tem muita afeição. Ele escreveu um capítulo sobre isso, você seria abençoado. Quem já comprou o livro, só por consideração ainda não leu, podia ler menos esse capítulo, tá bom? Depois vou sair perguntando aqui quem tem, se já leu. Tô brincando, não vou fazer isso não.
Mas o ponto aqui, queridos, é que por causa do amor que nós recebemos, nós devemos perdoar os outros. Se você tinha uma dívida impagável e Deus te perdoou, a pessoa que está te devendo a merrequinha, ela devia também ser perdoada. Mas eu não sinto vontade de perdoar. Eu também não sinto vontade nem sempre de pagar todos os meus boletos, irmãos e irmãs. Mas ainda assim eu tenho que pagá-los. É uma responsabilidade. Perdoar, então, não é um sentimento, mas perdoar é uma decisão baseada em uma promessa que você faz a alguém, assim como Deus fez com nós, na sua manifestação de amor. Ele não disse para nós: olha, Júnior, eu estou sentindo que devo lhe perdoar. Então está aqui o meu filho para morrer na cruz. Mas depois, não sei, eu vi, Júnior, naquele dia que tu se estressou, falou qualquer coisa desse tipo, acho que eu não vou te perdoar mais não. É assim que Deus age conosco, irmãos. Ele simplesmente diz estar perdoado e não conta mais a nossa falha conosco. Assim deve ser os cristãos em suas relações. Devem prometer que vão perdoar e cumprir a sua promessa. Mas você pensa, mas eu sou a vítima. Foi eu que fui ofendido. Na história do Evangelho, irmãos, quem foi que pecou contra quem? Quem foi que ofendeu a quem primeiro? Pelo que me consta, Adão e Eva foram primeiros a ofenderem a Deus. Mas pelo que também me consta, Deus não ficou lá no cantinho da parede, dando rabisaca para Adão e Eva e dizendo: olha, falando para os anjos, eu não vou atrair eles não, foi eles que erraram, eles que vêm até mim. Deus foi até lá. A parte ofendida foi até lá. Não guarde mágoa, irmão. Algum sábio já falou que a mágoa é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Só que na verdade quem está tomando é você. E o outro está vivendo, a outra está vivendo bem. Mas quem está morrendo, quem está ficando amargurado é você. E como você é amado por Deus, ame também. E ele diz então que acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo esteja o amor, e a ideia de perfeição aqui é de unidade. É de uma igreja, como Paulo está escrevendo para os Colossenses, lembra da regra da interpretação? As duas. Qual é a primeira? Contexto. E a segunda? Contexto também. Então, o contexto é de uma igreja. E quando ele fala de perfeição, ele não está falando de pessoas impecáveis, mas ele está falando de pessoa unida. Veja, irmãos, que somente o amor pode nos unir. Nós somos pessoas de criação diferente, de faixas etárias diferentes, de gostos diferentes, musical, filme, seja o que for. Somente a decisão voluntária, querendo, né? Você somente querendo tomar essa decisão. A palavra me fugiu aqui agora, mas uma decisão ativa. Enfim, me ajudei, Júnior, nessa palavra? Não, né? Tá bem, vocês entenderam, amém? Se não entendeu, depois eu não sei o que eu faço depois, mas enfim. O ponto aqui é que você deve amar ativamente, escolher amar. E somente o amor pode nos unir. O amor é o vínculo da perfeição. Jesus orou por nós, João capítulo 17. E a coisa que Jesus pediu para a gente, você sabe o que foi? Pai, eu oro por eles, para que eles sejam um. Assim como eu sou contigo, ó Pai, que eles sejam entre si, para que o mundo olhe para a unidade deles e veja que tu me enviaste. A igreja deve ser unida. E a união vem pelo amor. Depois ele fala no versículo 15, da paz de Cristo. Ela deve ser o juiz do seu coração. A paz de Cristo, irmãos, ela é diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo diz respeito à ausência de guerras. Diz respeito a você estar numa situação confortável, em que o ambiente que você está lhe proporciona calmaria, lhe proporciona a casa tranquila, rede para dormir. De noite um show no céu, deito para assistir. Aí Deus e eu no sertão, né? Essa música eu me identifico muito com ela, que eu gosto muito do sertão. Mas às vezes você não pode entender paz como isso. A paz que Deus nos dá é uma confiança em Jesus, mesmo em meio à tribulação. É um coração tranquilo, emoções minimamente controladas, porque nós somos humanos e às vezes o negócio vai desandar, mas ainda assim
ela deve ser o juiz das nossas circunstâncias. Eu não posso ter paz somente quando o meu filho, ele está vivendo do jeito que eu queria que ele vivesse. Eu não posso ter paz somente quando o meu marido chega em casa e guarda as roupas dentro do... Dá um glória a Deus bem forte aí, Júnior. Guarda a roupa dentro do lugar correto. Dá para ter paz mesmo quando o marido bota a roupa em cima da cadeira. Eu sei que é difícil, irmã, mas dá. Irmãos, dá para ter, né? Eu luto com essa... Ore por mim, para mim, né? Amém? A minha esposa vai dar um glória a Deus agora. Mas dá para ter paz nessas situações cotidianas, irmãos, que nos estressam, que nos tiram a paz. Quando o camarada dá aquela fechada no trânsito, quando tudo dá errado, dá para ter paz. Porque Cristo deve ser o árbitro do nosso coração, o juiz que vai controlar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E se Ele já derramou o amor dEle através da cruz, nós podemos nos controlar através do poder e da graça que há no Evangelho. E por fim, nós devemos ser agradecidos, com o coração gratos a Deus por tudo que Deus nos tem dado. Mas ser grato por bonança, irmãos, é muito fácil. O difícil é ser grato a Deus quando a despensa está vazia, quando o vigor físico já não é mais o mesmo, quando as coisas não estão indo como você deseja, mas ainda assim, Deus nos convida a sermos gratos. Depois ele caminha para finalizar, e eu estou caminhando já para finalizar, falando que a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. E ele dá dois conselhos, instruí-vos e aconselhai-vos. A ideia aqui é que a comunidade do povo de Deus deve estar tão permeada pela Bíblia, pela palavra, que a cada conversa, a cada encontro, nós usemos esses encontros para embutir uns nos outros a palavra de Deus. Para que as nossas conversas sejam mais recheadas de Bíblia. Para que ela possa habitar ricamente em nós, abundantemente em nós. E aí nós também devemos cantar a Bíblia, devemos louvar a Deus e devemos então exercer o nosso adoração, a nossa alegria toda destinada, o nosso prazer todo destinado para o Criador da nossa vida, aquele que nos amou. Meus irmãos e minhas irmãs, o louvor precisa habitar no nosso coração. Cultive o hábito de cantar para Deus. Cultive o hábito de memorizar versículos. Cultive o hábito de escrever a Bíblia, de ouvir a Bíblia, de ser exposto o máximo possível à palavra de Deus, porque ela vai te transformar. Tudo quando vocês fizerem, seja amor, seja em ação, façam em nome do Senhor, dando graça a Deus, o Pai. Amém? Eu queria caminhar para o final. E já queria convidar o louvor para vir se dirigindo aqui. Eles vão louvar uma canção, depois eu vou voltar para orar. Mas enquanto os irmãos vão chegando, eu queria perguntar para você quem é você. Eu não gostaria que a primeira resposta que viesse à sua mente fosse o seu nome, o seu trabalho, a sua ocupação, o seu dom, o seu talento. Ao perguntar quem é você, gostaria que você dissesse para si mesmo: eu sou alvo do amor de Deus. Deus me amou. Isso não é pouca coisa, irmãos. Mesmo que os amores temporais venham a nos frustrar, em Deus nós temos uma fonte inesgotável de amor. O problema, irmãos, é que nós cavamos uma fonte de amor em uma cisterna rota, que está vazia, que está furada. Ela não consegue segurar o amor. Mas Deus é uma fonte de amor inesgotável. E através de Jesus, Ele te ama. Medite na letra dessa canção. E depois eu quero voltar para orar pela sua vida. Traz luz para as sombras, escala montanhas, para me encontrar. Derruba muralhas, minhas mentiras, pra te encontrar. Diga ele, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar. Ele derruba as muralhas.
derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas, pra mim. Ele quer encontrar a mim e a você, aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. Só a igreja canta. Oh, impressionante. Oh, impressionante. Cante, igreja, declare esse amor de Deus por mim e por você. Foi demonstrado ali na cruz, preço de sangue. Não há preço, o preço foi pago na cruz. Nem merecê-lo, mesmo assim Ele se entregou por mim e por você. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Amor que vence todas as barreiras, que não há obstáculos. Ele rompe, Ele vence, Ele derruba as muralhas. Onde há trevas, Ele faz com que haja luz. Onde há grilhões, Ele quebra as correntes. Aleluias. Esse é o amor de Deus por mim e por você, capaz de abandonar todas as coisas para alcançar a mim e a você. Não há merecimento, irmãos, é graça de Deus. Não há mérito, foi sangue derramado na cruz, pelo Cordeiro Santo e vivo de Deus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado que não havia mancha, que foi entregue por mim e por você, por amor de si mesmo, por amor dos seus planos perfeitos. Então não se preocupe em ter que merecer, só creia e descanse e deixe que Ele habite e invada o seu coração. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, as 99 só para te encontrar, meu irmão, essa noite. Nós não podemos, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, Ele se entregou no Calvário. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Amém. O Senhor me lembrou de uma palavra que Ele deu a Jeremias, quando perguntou pro povo assim: eu me lembro da tua afeição quando você era jovem, eu me lembro do teu amor quando era noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não se semeava. Por que vocês se afastaram de mim? Acaso vocês encontraram injustiça em mim? Acaso eu fiz alguma coisa que não lhes fosse boa? Acaso eu não tenho lhes amado com todo o amor que eu tenho? Não. Portanto, hoje, nós temos a oportunidade de mergulhar no oceano do amor de Deus. Eu queria fazer 2 convites nessa noite. Talvez você que está aqui nessa noite, que veio visitar,
nunca recebeu esse batismo de amor que Deus tem para dar na sua vida, essa graça que Deus tem para derramar sobre você, esse amor abundante, forte, intenso, ousado, profundo, alto, largo. Queria orar por você nessa noite. Queria orar por você que deseja entregar a sua vida para Jesus, para receber o amor de Deus, para ser invadido por essa verdade poderosa, e para que isso abale toda a sua existência. Eu queria orar também por você que está caminhando na fé, mas talvez está um pouco frio, está um pouco cansado, está vivendo a monotonia da vida cristã. Eu quero dizer que Deus tem torrentes do seu Espírito para dar para mim, para você, irmãos.